Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo 5. Hoje é uma noite muito especial, uma noite de ceia. Romanos, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 11. O tema da mensagem de hoje é justificados e reconciliados com Deus, amém? Romanos capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 11, diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Diga glória a Deus, meu irmão. Irmãos, imagine comigo aqui uma historinha de um prisioneiro que está condenado à morte. Algemado, sem expectativa, sem esperança nenhuma, esperando somente pelo seu decreto final, pelo seu fim, pela sua morte. De repente, alguém que não tem culpa, que sobre ele não tem condenação, sobre ele não tem nada, inocente, decide se oferecer para tomar o lugar daquele que é condenado, daquele que é justamente condenado, porque praticou uma obra incorreta. E esse alguém livre, esse alguém inocente, decide se colocar nesse lugar. E o juiz dessa causa decide aceitar esse alguém inocente se colocar no lugar do culpado. E essa história, ela pode parecer uma história de ficção ou mais uma história de um filme que você tenha visto por aí, mas não. Essa, na verdade, é a história do nosso Messias. É a história de Jesus que se colocou em nosso lugar, se fez maldição, se fez culpado e pagou os nossos pecados. E porque ele se fez maldição em nosso lugar, hoje nós somos livres, amém? Você pode dizer obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus. Então, meu irmão, essa história não é ficção ou um roteiro, é exatamente a história que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. E hoje nós vamos falar aqui sobre alguns dos muitos benefícios transformadores que a cruz de Cristo trouxe para cada um de nós, que somos os seus filhos. Filhos de Deus, amém? Somos os seus filhos. Isso não é mais uma história antiga de um livro. Não, é muito mais do que isso. É graça, é favor, é misericórdia, é amor, é perdão de Deus demonstrados e encarnados através da vida de Jesus por mim e por você, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos 57 anos depois de Cristo, em um contexto aqui de muita perseguição e de algumas incertezas. E aí ele vem falando sobre a importância da entrega, da cruz, de tudo aquilo que Jesus fez, como nós fomos justificados e reconciliados com Deus. Falando de cruz, nós precisamos entender que nessa época, como ela era vista e ela era encarada pelos gentios, que eram os gregos romanos, né, os gregos e os romanos, e pelos judeus. Como ela era vista? De que forma esse público, esse povo encarava a maldição da cruz que Jesus passou para morrer no meu e no seu lugar? Pensando a partir da concepção da cultura greco-romana, que a Bíblia fala que são os gentios,
A crucificação, ela era associada a uma humilhação, repita comigo, humilhação. Humilhação extrema, não é qualquer humilhação, uma humilhação extrema. E esse era um método de execução que era reservado só para os piores criminosos, os mais baixos, como escravos, como os rebeldes e aqueles que se colocavam como inimigos do Estado. Ela era considerada tão degradante, meu irmão, tão degradante, que os cidadãos romanos, por mais que eles fossem também, às vezes, classificados dentro de uma categoria semelhante, raramente eles eram submetidos a esse tipo de humilhação, por ser considerado uma punição tão severa e extremamente humilhante, que poderia também colocar em xeque Que isso, varão? Aleluia. Que colocasse em xeque a reputação daquilo que eles estavam construindo a partir da sua cultura. Amém? Então ela era considerada dessa forma, tá? Então a forma mais vergonhosa de morte. Para a mentalidade greca-romana, né, a cruz era um símbolo de fracasso total, meu irmão. A cruz era símbolo de fracasso total. Os filósofos da época descreviam a crucificação como uma morte horrível e abominável, indigna até mesmo de ser mencionada entre pessoas decentes. Assim, meu irmão, apresentar a cruz como parte central da escrita de uma nova história para essa civilização, foi ou não foi um grande desafio para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava diante de uma cultura, estava diante de crenças, estava diante de cenários, de pessoas que acreditavam num Cristo completamente diferente da forma que ele veio. No judaísmo, no período do segundo templo, ali, aproximadamente também ali, mais ou menos na mesma época, né, a crucificação, ela era vista com horror pelo judaísmo. A lei mosaica, lá em Deuteronômio 21, no versículo 23, vai dizer que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, para um judeu, esse tipo de execução era a personificação de maldição divina, representando não apenas a morte física da pessoa, mas também um tipo de rejeição de Deus por aquela pessoa. Você vê que são crenças que consideram a morte, esse tipo de morte, extremas, que classificam ela da pior forma, e Jesus viveu exatamente nesse tempo, sendo classificado dessa mesma forma. A diferença era que, sobre todos aqueles que haviam passado por essa morte, seja na cultura greco-romana, entre os gentios, ou visto pelos judeus, em todos eles você encontrava culpa. Em Jesus não havia culpa alguma. Posso dizer glória a Deus aí, meu irmão? Ele era inocente, repita comigo, inocente. Inocente, meu irmão. Aqui, a crucificação para o judaísmo não matava a vítima somente, mas desumanizava ela, tirando dela toda a dignidade diante da sua família, diante da sua comunidade, diante do povo, diante daquilo que ela tinha construído por toda a sua vida. Além disso, nos judeus havia uma expectativa que variava muito, mais que no geral esperava o seu Messias como um rei davídico, sabe? Sabe Davi? Aquele rei formoso, né? Aquele rei pomposo, de muitas guerras, de muitas batalhas, vencedor, alguém reconhecido entre o povo, ou esperava alguém como um juiz, um sacerdote justo, que traria a libertação e a restauração de Israel. Então, pensar o sofrimento, meu irmão, e a morte
especialmente por meio da crucificação, seriam completamente incompatíveis com a expectativa do judeu naquela época. E da mesma forma que o apóstolo Paulo encontraria muita resistência no povo gentil, porque aquele que se dizia Messias morreu da pior forma possível nas duas culturas que predominantemente dominavam o cenário e a população naquela época. Você imagina também se não seria difícil para um judeu, no início da caminhada ali do cristianismo, se converter e acreditar nesse Deus. Num Deus que aparentemente morreu, num Deus que aparentemente perdeu, num Deus que aparentemente foi vencido. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, transformou o que o mundo via como o maior fracasso do mundo para a salvação da humanidade, meu irmão. Porque só Deus é capaz de pegar aquilo que não existe, aquilo que é nada, aquilo que não tem nada, aquilo que não tem solução, transformar isso em matéria-prima e dessa matéria-prima criar um milagre necessário e suficiente para a salvação, para a alegria, para a cura, para transformações. Isso está encarnado vivamente na vida de Jesus. Você pode dizer glória a Deus aí, meu irmão? Se Jesus não estivesse intervindo na nossa vida, a verdade é que nós estaríamos fritos. Pensa numa frigideira gigante e o diabo pegando a gente, ó, e jogando para o alto, igual um camarão sendo frito na frigideira. Era eu e você, meu irmão. Fritos, acabados, mortos, completamente condenados em nossos delitos. Mas a cruz, a morte de Jesus, veio para ressignificar essa história. Você pode dizer aleluia aí, meu irmão? O contraponto desse fundo, dessa história, nos propõe uma reinterpretação radical da história da cruz, da história vivida pelo nosso Cristo. A morte de Jesus, considerada vergonha para os judeus e loucura para os gentios, torna-se o meio pelo qual Deus redime todo o mundo. E hoje, essa transformação é a base da fé cristã, meu irmão. Essa renovação, essa revolução que foi feita. Hoje a cruz é o símbolo da vitória sobre o pecado e a morte. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14 e no versículo 15, Paulo descreve a cruz como um local onde Deus cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Nesse mesmo capítulo, o apóstolo ainda fala que ele despojou todos os principados e potestades, triunfando sobre eles onde? Na cruz. Para o cristianismo, o que parecia derrota era, na verdade, uma vitória gigante, sobrenatural, sobre as forças espirituais do mal contra o diabo. Tu tem noção que você é vitorioso pra caramba aí, meu irmão? Você tem essa convicção no seu coração? Eu não estou falando das suas obras, não. Eu estou falando da vitória da cruz. Eu estou falando da vitória de Jesus, que nos habilita para nos tornarmos assim. E deixa eu falar uma coisa, mesmo que você ache o contrário. Você está louco, pastor Alan está doido, nem me conhece, minha vida é toda torta. Meu irmão, não importa. O que Jesus fez na cruz é suficiente para te colocar nessa posição. Não são as nossas obras que nos tornam especiais. Não são as nossas obras que fazem nascer uma anjinha, uma asinha de anjo, uma auréola na nossa cabeça e que nos condiciona para a salvação eterna. Não. O que nos habilita, o que nos traz a condição de salvos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, é exatamente o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário.
Então hoje a cruz é o símbolo da vitória sobre a morte e o pecado, amém? A cruz também é o símbolo da reconciliação com Deus. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 16, o apóstolo Paulo afirma também que Jesus reconciliou tanto os judeus quanto os gentios, esses dois povos que nós falamos no início, sobre as suas culturas, com Deus por meio do quê? Da cruz. Derrubando toda a inimizade. Derrubando toda a inimizade. Essa reconciliação universal transformou a cruz em um símbolo de unidade e de paz, meu irmão. Paz com Deus e paz com os outros. Porque se não houvesse paz com Deus, seria impossível ter paz uns com os outros. Exatamente a ausência da paz com Deus que transformou o mundo em todo o caos condenado que ele se tornou. Mas nós que fomos resgatados, posso ouvir um amém aí? Temos paz com Deus? É isso que condiciona a nossa paz interior. É isso que condiciona a certeza da salvação do nosso coração. Hoje, além de ser um símbolo da vitória sobre o pecado e a morte, além de ser um símbolo da nossa reconciliação com Deus, a cruz também é um símbolo do poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 18, o apóstolo ainda Paulo escreve: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Essa reinterpretação, essa ressignificação da cruz, redefine completamente os valores humanos, mostrando que o poder de Deus se manifestou no que o mundo considerava fraqueza. Olha, não pense que você está aqui hoje, talvez você seria diferente daquilo que o mundo lá, naquela época, considerou não, tá, meu irmão? Nós precisamos vigiar muito o nosso coração, a nossa fé. Hoje nós temos acesso e recurso. Hoje nós temos acesso às escrituras, à palavra revelada. Naquela época era bem diferente, bem difícil. Mas mesmo assim, talvez você estivesse aqui, ou eu estou aqui, pudesse ter o mesmo sentimento e a mesma posição daqueles homens de antigamente. Nós precisamos manter o nosso coração na constância, na palavra, na oração, numa vivência com Deus. Então, a partir disso, a partir desse entendimento inicial, eu quero aqui falar sobre dois aspectos do resultado da cruz, meu irmão. Amém? Dois aspectos. O primeiro aspecto é justificação. Repita comigo: justificação. A palavra justificação significa ser declarado justo. Se a gente for falar aqui um juridiquês, os advogados aí me perdoem, vou entrar aqui um pouquinho na área de vocês. É um termo jurídico que se refere a um veredito de um juiz. Que se refere a um veredito de juiz. E quando Deus nos justifica, Ele nos declara inocentes diante da sua lei, mesmo sendo nós culpados. A palavra justificação significa ser declarado justo. É um termo jurídico que se refere ao veredito de um juiz. E quando Deus nos justifica, Ele nos declara inocentes diante da sua lei, mesmo sendo nós culpados. Espera aí, Elan, como é que é isso? Como é que isso é possível? Como é que Deus, sendo justo, pode ser justo e justificar pecadores? É simples, meu irmão. A resposta está no Evangelho. A boa notícia de que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. O apóstolo Paulo
vai explicar também lá em Romanos, no capítulo 3, abra por favor sua Bíblia, no capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 26, nós vamos ler esse texto. Romanos, no capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 26. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele menciona, marquei aqui, 3 coisas muito importantes sobre a justificação por intermédio da fé. A primeira é: a justificação é um dom de Deus. Repita comigo: a justificação é um dom de Deus. Não é algo que nós merecemos ou que conquistamos pelas nossas próprias obras, meu irmão, pelos nossos próprios esforços. É um favor imerecido, é uma graça, é gratuita, sem nenhum preço. No caso, o preço foi a vida de Jesus, tá? Nenhum preço teu. Foi pago, conquistado pela vida de Jesus. Segundo, a justificação é baseada na obra redentora de Jesus Cristo. Ela é um dom de Deus, ela não vem pelas suas obras, não vem por aquilo que você faz, mas é baseada na obra redentora de Jesus. Ele nos libertou da escravidão, do pecado, mediante um preço. Aí sim, o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Ele também nos livrou da ira de Deus, satisfazendo a sua justiça. Ele foi o sacrifício perfeito que expiou os nossos pecados e aplacou a ira divina. Ele foi a aliança que cobria a lei e impedia que os querubins vissem a nossa transgressão, meu irmão. Então, primeiro, a justificação é um dom de Deus. Segundo, a justificação é baseada na obra redentora do nosso Cristo. E terceiro ponto aqui, aspecto, a justificação de Deus é recebida pela fé no Cristo que morreu pela sua vida. A fé é o instrumento pelo qual nos apropriamos da justificação. Não é uma obra que fazemos para merecer ser justificados. Sabe quando você faz alguma coisa e aí você quer, para amenizar aquele problema que você provocou, você quer de alguma forma tentar fazer alguma coisa, né, para tentar diminuir ali a ira do outro, a raiva do outro, e aí você, né, se coloca com o coração mais disponível para demonstrar publicamente que você está pedindo perdão, que você, sabe, está querendo, sabe, ser mais cordial, mais amigável. Isso é nosso. Isso é natural nosso. Principalmente com as pessoas que nós amamos. Mas não é esse tipo de justificação, sabe? Não é esse tipo, não é nesse lugar
que Jesus ou que nós vamos nos colocar diante de Deus que vão ser capazes de justificar qualquer ato falho ou qualquer pecado da humanidade. Porque a salvação não é por obras, é pela fé em Cristo. Na obra de quem? Do Cristo. Então nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela fé mediante a Cristo, as obras de Cristo. Então o nosso coração precisa acreditar plenamente nisso. Que não há nada, repita comigo, nada. Nada que eu faça, por mais que bonzinho que eu seja, que seja suficiente para alcançar a salvação por meios próprios. Agora veja bem, isso, o que eu faço de bom, as minhas boas obras, a manifestação do fruto do Espírito, da graça, da amorosidade, da alegria, da generosidade, isso aí é o resultado do meu novo comportamento, da nova criatura salva em Cristo Jesus. Se torna, você antes era uma pessoa mais rabugenta, agora está mais amávelzinho, falava só besteira, agora está refreado na língua, é brigão, agora você segura mais a tua onda, você era mão de vaca, era mesquinho, agora você é generoso, você era mais durão, agora você é mais bondoso. Isso é o resultado de um coração que está sendo transformado, exposto à presença do Cristo que morreu na cruz do Calvário. Sendo convencido pelo poder do Alain? Não, do Espírito Santo que habita em você. Hoje no seu coração, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Por que eu estou fazendo um pouquinho dessa explicação? E talvez tivesse até mais para vocês, explicação. É só para você entender que você é justificado pela obra redentora de Cristo na cruz e basta. Sabe o que isso diz para nós? Que a culpa que você sente até hoje no seu coração, você não precisa mais ter. Você já lançou diante do Senhor os pecados, já confessou diante do Senhor todas as atrocidades que você fez até aqui na tua vida. Meu irmão, se você fez isso, a obra redentora de Cristo alcançou o seu coração, o perdão de Deus alcançou o seu coração, você foi justificado pelo Senhor, sobre a tua vida não há mais culpa. Nós somos livres, meu irmão. É disso que nós estamos falando. Mas precisamos nos manter atentos. Vigilantes. Atentos para posicionados, continuar crendo muito no nosso coração, que não é pelo que eu faço, não é porque eu me tornei um crente, não é porque eu faço boas obras, não, é porque a justificação é um dom de Deus, que é baseada na obra redentora do Cristo, que é recebida pela fé através do nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós cremos no Cristo, somos justificados diante de Deus. Isso significa que nós somos também com Ele reconciliados. E temos paz com Ele. Somos adotados como seus filhos. E temos acesso agora à sua presença. Romanos no capítulo 8, no versículo 1 e versículo 2. É lindo esse capítulo. Depois você leia em casa. Faça um devocional desse capítulo, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você. Livrou a mim. Da lei do pecado e da morte. Meu irmão, isso é lindo demais, cara. Quando você olha para o que Cristo fez por nós. Então, primeiro aspecto, justificação. Segundo aspecto, meu irmão, e o último que eu coloquei aqui, são muitos, né, mas eu coloquei só 2, tá? Reconciliação com Deus. Depois de reconciliados, agora nós temos a verdadeira paz com Deus, meu irmão.
Reconciliação, o que é reconciliação? Reconciliação é quando duas partes que antes estavam brigadas, viviam uma divergência, estavam separadas, alienadas, agora elas são reconduzidas a um relacionamento novamente harmonioso, pelos esforços de um mediador. Para nós, que somos filhos de Deus, consideramos um único mediador entre nós e Deus. Quem? Jesus. Jesus, ele é o nosso mediador, meu irmão. Gênesis, no capítulo 3, ele vai relatar a história da queda do homem. Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados à imagem de Deus, foram colocados no jardim do Éden com instruções certinhas, corretas dadas por Deus, instruções claras, límpidas. Eles tinham a liberdade de comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, ao conceberem ou ao cederem à tentação da serpente, eles escolheram desobedecer a Deus. E o que aconteceu com o pecado? Entrou no homem. Entrou no mundo. Trazendo sobre o homem, sobre o mundo, sobre a terra, consequências devastadoras. E a principal delas, a separação do homem com Deus. Essa foi a principal. Quando a gente vai olhar lá para Gênesis e começa a ser relatada a história de Gênesis, a mulher vai logo no versículo que vocês darão à luz e terão dores de parto. Nossa, meu Deus, isso é terrível. O homem tirará o trabalho do sustento do seu rosto. Meu irmão, isso é fichinha. É ficha. É nada. A pior declaração e a pior coisa que aconteceu não foi isso. A pior foi a separação que aconteceu entre nós e Deus. Criou-se um véu de separação. Criou-se um bloqueio. Se antes o homem tinha livre acesso, imagina, estou lá, meu irmão, passeando lá no Jardim do Éden, Você não acha que boi tem cara de boi? Quem acha que boi tem cara de jumento? Não tem. Você olha para o boi, ele tem cara de boi, né, Emerson? Caramba, parece com boi mesmo, né, gente? Coelho, parece outro animal? Não, coelho tem nome de coelho. Isso, olha o tamanho da ciência, da sabedoria e principalmente da autoridade que Deus havia dado ao homem. Deu exatamente os nomes. O trabalho, eu acredito que o trabalho era nenhum, meu irmão. Era nenhum. Se fosse, não era enfadonho. Se tivesse, não era. Sabe? Então, tudo o que aconteceu depois da queda, a pior delas foi a separação do homem com Deus. Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram e carentes somos e estamos da glória de Deus, meu irmão. A principal consequência do pecado foi a separação. Antes da queda, Adão e Eva não desfrutavam de uma comunhão, a Bíblia fala comunhão perfeita com Deus, né? Mas após o pecado, essa comunhão foi rompida e o homem expulso do Éden, do local criado por Deus. O pecado agora cria uma barreira entre nós e o nosso Criador, entre nós e o nosso Deus, nos afastando do propósito original de viver em plena comunhão com Ele, meu irmão. Mas, falando sobre reconciliação, nós precisamos entender que a única forma perfeita disso voltar ao plano original de reconciliarmos novamente com Deus, era através de quem? Através de Jesus, meu irmão. A única forma do homem se achegar a Deus e se reconciliar com o Criador era através do nosso Senhor
e do nosso Salvador Jesus Cristo. Falando sobre isso, sobre essa reconciliação, precisamos ter em mente uma coisa. De onde partiu a intenção da reconciliação, hein? Foi do homem ou foi de Deus? Quem acha que foi do homem, levanta a mão. Ainda bem, gente. Foi de Deus. Meu irmão, o homem nem sabia, depois do pecado, que estava perdido. Você tem noção disso? O homem andava em trevas e nem sabia. Ele era tão trevas, ele era tão perdido, que nem sabia que já estava condenado. Se Deus não tivesse intervido na minha e na tua história, você e eu estaríamos aí, perdidos e condenados por toda a eternidade. Se Jesus, a luz do mundo, não tivesse clareado, não tivesse iluminado, não fosse lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, eu até hoje estaria vivendo em trevas. Mas a luz se manifestou. Mas a palavra, o Logos de Deus se manifestou. Logo já não há mais condenação. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A iniciativa parte da reconciliação, parte do próprio Deus, que é a figura de quem foi ofendido, e não do homem que foi o ofensor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 18, vai dizer: ora, tudo isso provém de Deus, que o quê? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo, ele é claro na sua colocação. Temos o ofensor, que foi o homem, e o ofendido, que era Deus. E não foi o ofensor que tomou a iniciativa da reconciliação. Mas o ofendido, meu irmão, Deus. Caramba, Deus te ama e me ama muito, meu irmão. Que agiu para reconciliar o homem a si mesmo por intermédio de Jesus. Foi o homem que caiu, que se afastou, que se rebelou. Mas foi Deus que foi lá buscar o homem na sua pior das condições. A Bíblia fala que nós estávamos perdidos completamente. Perdidos em nossos próprios caminhos, em nossos próprios delitos. Fomos tirados do reino da onde? Das trevas para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Tirado, resgatado das trevas com mão forte, com mão poderosa, para o reino do Filho do seu amor. Meu irmão, você não é pouco amado não, você é muito amado. Somos muito amados. Deus poderia ter nos deixado no estado de perdição para sempre, mas por sua graça e misericórdia, nos providenciou um caminho de volta para Ele. E esse caminho tem um nome, o nome desse caminho de volta a Deus é Jesus. João, no capítulo 14, no versículo 6, ele vai dizer: mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Cristo, Ele é caminho, mas Ele também é a ponte que nos reconcilia com Deus. Cristo é o agente da reconciliação. Deus é o autor da reconciliação, mas Cristo é o agente. É a ponte que nos reconcilia com Deus. A reconciliação foi consumada na morte de Cristo na cruz. Nossa reconciliação com Deus só acontece por intermédio de Jesus, meu irmão. Então, se você que está aqui nessa noite ainda não tem o Cristo no seu coração, para você se tornar alguém aceito, amado, reconciliado e usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, somente por intermédio de Cristo agora no seu coração.
Foi Cristo, meu irmão, que fez por nós. É Cristo hoje que pavimenta esse caminho de acesso a Deus novamente. O véu do templo se rasgou. Não existe mais separação entre nós e Deus. Hoje você tem livre acesso ao trono da graça de Deus, pela misericórdia de Deus e pelo preço pago por Jesus na cruz do Calvário. Para terminar, essa reconciliação se baseia numa coisa chamada imputação. Sabe o que é imputação? Imputação é o ato de culpar alguém por um erro. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que quando Jesus morreu na cruz, todos os nossos pecados lhe foram imputados, foram inseridos nele. Toda a culpa de alguém, toda a culpa que havia em mim, toda a culpa que havia em você foi imputado na vida de Jesus, foi colocado sobre a vida de Jesus. Aqui, Deus lança realmente em Jesus a dívida do nosso pecado. Existia a dívida, mas o pagamento já estava preparado desde antes da fundação do mundo. A dívida era real, mas mais real ainda que havia um Deus, supridor de todas as coisas, provedor de todas as coisas, capaz de nos amar acima dos nossos erros, capaz de nos perdoar acima das nossas iniquidades, capaz de nos dar uma segunda chance. Essa dívida que era impagável aos nossos olhos, já tinha sido paga. Todas as vezes que Deus via o pecado da humanidade, era como se ele olhasse para Jesus, desse um sorrisinho. Já sei o que vai acontecer. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Sabe? Sabe aquela confiança? Sabe aquela alegria? Não pelo pecado, mas por saber que o seu plano original, que era ter comunhão plena comigo e com você, voltaria novamente. Porque se pelo pecado de um homem entra o pecado no mundo, agora através também de um outro homem. O primeiro Adão peca, o segundo Adão justifica o pecado do primeiro Adão, Jesus. Irmão, aqui Deus lança realmente em Jesus a culpa dos nossos pecados, para que Ele pagasse e garantisse a nós o perdão e a posição de justos que recebemos mediante a fé em Cristo. Então, meu irmão, tudo isso aqui que a gente falou, isso não é um método de vida teórico. Isso precisa ser um método prático na nossa vida. Precisa estar na nossa consciência, no nosso coração todos os dias. Para vivermos não uma possibilidade, uma esperança futura, mas para vivermos a partir de agora. Eu sou justificado, eu sou reconciliado com Deus, meu irmão. Então, se Ele nos justificou e nos perdoou, pare de carregar culpas sobre o teu coração, condenação sobre o seu coração. Corre para os pés do Messias, confesse seus pecados, receba o perdão de Deus hoje. Procure as pessoas que você ofendeu também. Vai lá, reconcilia-se. Está disponível para você. Ele nos reconciliou, então cultive também uma vida de intimidade com Deus. A reconciliação de Deus foi para dizer para você que sim, Ele se importava em ter uma relação com você. Ore mais, vá para a palavra. Se você não sabe como fazer, você é novo na fé, chame os irmãos, vá para o discipulado. Meu irmão, mas se importe, queira estar com Deus, valorize a presença de Deus.
por fim, meu irmão, a cruz não é o fim. Ela é só o começo da nossa liberdade. Só o começo da nossa liberdade. Fomos comprados por um preço, justificados e remidos pelo sangue de Jesus. Sobre nós não há mais condenação. Sobre nós não impera mais o pecado. Sobre nós, sobre o nosso coração, não há mais nada capaz de nos condenar, de nos tornar inaceitáveis por Deus. O sangue de Jesus derramado na cruz, o seu sacrifício foi suficiente para que todas as vezes que Deus olhe para você, Ele não olhe mais com olhar de condenação. Porque agora à tua frente, ou sobre, vamos exemplificar, sobre o teu corpo, há um banho de sangue, meu irmão. O sangue que tira do coração de Deus toda ira, todo sentimento de justiça, de condenação contra a tua vida. Esse mesmo sangue que fez isso, tirou você das trevas e com mão forte e poderosa, como nós falamos aqui, e te trouxe para o reino do Filho do seu amor, destinando a você um amor sem igual. Você pode aí, com todo o amor do coração, olhar para esse crente que está do teu lado, pelo amor de Deus, e dizer para ele que Deus o ama, meu irmão. Deus te ama demais. Deus te ama. Somos amados por Deus, amém? Então, eu queria deixar essa palavra no seu coração nessa noite, meu irmão. Justificados e reconciliados com Deus. Sobre a tua vida não há mais condenação. O sangue de Jesus é suficiente. A obra foi feita através da obra redentora do Cristo. E é por intermédio de Jesus que nós alcançamos a salvação e tudo aquilo que a Bíblia diz que é nosso. Você crê nisso aí, meu irmão? Eu também. E nós vamos cear nesse momento. Com esse entendimento, com essa mentalidade, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.